Bom dia para todos, né, gente? Nós vamos dar início ao nosso estudo. Hoje nós iremos ler Ezequiel 33. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fala com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para divertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável pela sua própria vida, porque ele era uma sentinela e ele não prestou atenção, né? Pela sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu advertência, não deu atenção à advertência, ele será responsável. E se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta, né, para divertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem também morrerá por causa da sua iniquidade. Você tem que ficar atento à espada e à trombeta. Se você não prestar atenção na trombeta e nem na espada, você é responsável. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação. Deus fez Ezequiel, né, como uma sentinela para a nação. Ele tinha que advertir o povo. Eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirto-os em meu nome. Como Deus hoje está fazendo nós de sentinela para o nosso povo. Nós temos que ficar em jejum e oração, clamar pelo nosso povo. Se nós não fizermos a nossa parte, nós somos responsáveis. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadir dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá pela sua própria iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Olha só como que é, hein? Filho do homem, diga à nação de Israel: é isso que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso para nós e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano, ó Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Volte-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haverá de morrer, ó nação de Israel. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não o livrará, se ele se voltar para a desobediência, a maldade do ímpio, fazer o mal, achando que Deus não vai fazer nada contra ele, né? Não fará cair se ele se desviar dela. Se o justo pecar, não viverá por causa de sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal de suas ações justas, nada será lembrado, ele morrerá por causa do mal que fez. Porque o caminho, aqui no 17 fala, ó, o caminho do Senhor, contudo os seus compatriotas dizem, o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se afastar da sua justiça e fizer o mal, morrerá. Se um ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo e certo, viverá. E assim, né, por diante. Então Deus já deu a dica para nós, né, que nós temos que fazer o quê? Alertar, né, as coisas erradas que o povo faz e ser obediente à voz de Deus, né,
porque nós recebemos a capacidade para obedecer a Deus. Deus nos capacitou para isso, né? Se nós não fizermos, nós também estamos pecando. É uma coisa assim interessante isso aí, né? Porque a gente nunca pensa nisso, né? Que a boca do justo profere sabedoria. E a sua língua fala conforme a justiça. Ela traz no coração a lei do seu Deus. Nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga sua vontade, e ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Né? Aqui tá, ó, Salmo, viu, gente? Vi um homem, Salmo 37, vi um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existiu. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considera o íntegro, observa o justo, há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação do justo, ele é sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra, ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Aqueles que confiam em Deus e não no homem, e busca Deus e ora, Deus estará com ele nas horas da dificuldade. Agora nós iremos voltar um pouquinho, lendo assim, ó, quem são os inimigos de Cristo? Quem? Nós já lemos no primeiro, né, gente? Vamos voltar. O demônio, gente, é o inimigo pessoal de Cristo. Vou ler só um pedacinho, tá? De Cristo, de toda a obra da salvação. Por isso, procura criar obstáculos para a implantação do reino de Deus nessa terra. O demônio conseguiu, em grande parte, endurecer o coração dos judeus e encher de orgulho a mente do chefe do povo. Por isso, Cristo disse aos escribas e fariseus: vós tendes por pai o diabo e queres cumprir os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se manteve firme na verdade, porque nele não há verdade. O diabo nunca fala a verdade. Tem gente que fala assim, pergunta pro diabo o que ele está fazendo aí quando alguém tem uma manifestação. Gente, ele é o pai da mentira, ele nunca vai falar a verdade. Não há verdade. Quando profere mentira, fala conforme a sua natureza, porque o diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira. Está em Jó 8:44. O demônio é inimigo também do reino de Jesus. Anuncia, porque a chegada desse reino significa destruição do reino diabólico. Por isso que eles não querem igreja, não querem pessoas que orem. Tanto é que Jesus dá como sinal da chegada do seu reino esse fato de que os demônios estão sendo expulsos. Se expulsa os demônios pela força do Espírito de Deus, então já chegou a vós o reino de Deus. Mateus 12:28. Para João, o demônio é o anticristo, aquele que procura destruir com a mentira e o ódio a obra de Jesus, e nós estamos vendo isso aqui no Brasil. O evangelista se refere aos erros e às discórdias que o inimigo de Cristo espalha e espalhou, até mesmo entre os que pertencem ao corpo da igreja. Muitos dentro da igreja também estão agindo errado. Diz ele: filhinhos, é a última hora, e como ouviste dizer que há de vir o anticristo, assim agora surgem muitos anticristos. Saíram das vossas fileiras, mas não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teria ficado conosco. 1 Jó 2:18. A parábola do trigo e do joio, narrada por São Mateus 13:24, mostra também como o demônio não descansa. Ele não descansa nunca, ele trama dia e noite, não descansa. Pelo contrário, ele procura destruir a obra de Deus durante
dia e noite. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. Eles espalham a mentira e querem que todo mundo acredite que aquela mentira é verdade, porque eles vivem no mundo das trevas, né? Suas obras são mais por natureza. Nenhum demônio é bonzinho, eles fingem de bonzinho um tempinho, depois eles não aguentam mais, porque o demônio não aguenta fingir de bom por muito tempo, gente. Logo ele mostra as garras, ele mostra quem ele é e por que ele veio. Por isso que nós acabamos de ler sobre o quê? Seja uma sentinela, né? Não abaixe a guarda. Seja uma sentinela na sua casa, no seu serviço, sentinela no seu país, porque você está vendo a luta que nós estamos tendo e nós vamos ganhar essa luta com muita fé, muita oração, colocando Deus acima de tudo e Deus acima de todos. Então nós vamos clamar a Deus nesse momento, tá bom? Para que nós sejamos uma sentinela de Deus.